Olá, boa noite, meu povo. Vocês estão me vendo e ouvindo? Deem aquele ok. Hoje estou com esse filtro retrô aqui, eu curti. O que vocês acharam? Fabrício, Ernesto, Francis, Cássio, Carol, Cleiton, Lorena, minha aluna faltona. Tá anotado, hein? Diogo. Obrigada, meu lindo. Muito obrigada. Boa noite, príncipe. Tudo bem? Aline, quanto tempo? Juliano. Gustavo, querido. Tudo bem, pessoal? Obrigada, muito obrigada. Com alunos assim, a gente não precisa mais de nada, né? Ah, pois é, hoje a live é aqui, mas você tem razão, a confusão. Eu coloquei ali, né, mas talvez não tenha ficado suficientemente clara essa informação no nosso feed hoje, mas as aulas da Semana da Escrita Criativa vão acontecer todas no YouTube, tá, gente? Então, tem mais alguém aí sem som? Vocês estão vendo? Estão ouvindo? Tá tudo certo? Pode ser a internet de vocês também. Saudades, Rosângela. Olha quem apareceu aqui. Nossa Andy Tabazinski. Vai ficar gravado assim, pessoal. Boa noite, Sueli. Tudo bem? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Já tem um tempinho aqui que eu não faço live, né? Vocês sabem que eu costumo fazer pelo menos uma live por semana, mas como alguns aqui já sabem, a gente está num processo de mudança, né? A nossa casa está em obras, a gente está temporariamente aqui na casa da minha mãe, então fica mais complicado isso. Mas em breve a gente vai voltar, inclusive, com lives diárias no nosso podcast, tá? O Corta Isso, que vai estrear no dia 1º de março, se tudo der certo, tá, pessoal? Então, gente, alguém por acaso está aqui chegando hoje? Porque como a gente já começou a anunciar a Semana da Escrita Criativa, que vai acontecer entre os dias 4 e 10 de março, tá? Inclusive, ainda quem não está inscrito, vá agora no nosso link na bio, se inscreva na Semana da Escrita Criativa, tá? Vai começar no dia 4 de março, vão ser 7 dias de lives diárias. Vocês sabem que quem já acompanha a Semana de Escrita Criativa do Carreira Literária sabe que a gente dá muito conteúdo que muitos cursos não dão, inclusive pagos, tá? Então, assim, tá imperdível, a gente vai falar. Inclusive, pessoal, depois entrem lá no nosso Telegram, que eu coloquei uma enquete com todos os temas que a gente pretende abordar na Semana da Escrita Criativa. E aí, o tema que for menos votado, a gente vai estudar, substituir por um outro que possa ser mais útil a vocês. Então, vamos abrir aqui para sugestões. Mas só para adiantar aqui para vocês, então a gente vai falar sobre técnicas de como se criar rotina, de disciplina para você concluir um projeto e como não entrar, como não cair em certas armadilhas da própria narrativa, ou seja, que perguntas você precisa fazer para sua própria narrativa para conseguir ter uma bússola que vai te levar até o final da sua história. Então, eu vou ensinar umas técnicas assim que foram as que eu usei para concluir os meus livros, tá? Mesmo tendo uma rotina muito puxada aqui de trabalho no Carreira Literária, na editora. Então, a gente vai falar sobre construção de diálogos, a gente vai falar sobre técnicas de construção de diálogos, as mais importantes, as mais usadas pelos grandes escritores e roteiristas. A gente vai falar sobre... esse é o tema menos votado até o momento, então vejam aí, se vocês querem manter esse tema, corram lá no Telegram depois, tá, dessa live aqui, pra poder votar nesse tema, que por enquanto é o que está perdendo, e que é um tema que eu particularmente acho muito interessante. A gente vai falar sobre criação de personagens, só que a partir dos arquétipos do herói, do anti-herói e do vilão. Então vamos discutir aí o que não pode faltar num bom vilão, num bom herói, num bom anti-herói, dependendo de qual é o protagonista da sua narrativa. Então, não sei quanto esse tema interessa a vocês. Engraçado que alguns dos meus temas favoritos foram os menos votados. Boa noite, Suzana. Boa noite, Caio. Então, alguns dos meus favoritos foram os menos votados, que foram esse, então, de o vilão, herói, anti-herói e vilão. E depois o tema de
como encontrar o narrador perfeito para sua história, que é um dos temas que eu considero mais importantes e mais difíceis da escrita criativa. Tá? Então esses são os temas mais votados, que estão menos votados, que estão arriscados a serem substituídos por outros. Se vocês querem manter esses temas, corram lá no nosso Telegram depois para votar, tá? Então, pessoal, quem não se inscreveu ainda, não deixa de se inscrever, tá? A gente já tá com mais de 2.500 inscritos, divulgando aqui desde segunda, então acredito que essa semana vai ser bem bombada, se Deus quiser, pessoal. Mas, bom, hoje, a gente vai falar sobre excelência na escrita, né? O que diabos é isso, né? O que seria excelência na escrita? Vamos bater um papo aqui, quero ouvir de vocês também, não sou só eu falando, não. Aí não vale, Andy, aí não vale. Então, assim, por que eu acho importante a gente abordar... André, sai aqui da live, porque senão eu vou ficar com vergonha. Por que eu acho fundamental a gente conversar sobre o que é excelência na escrita? Porque se todos aqui estão buscando, se o pessoal que acompanha aqui o Carreira Literária, que vai estar na Semana da Escrita Criativa, são todas pessoas que estão buscando se aprimorar na escrita, né? Buscando se tornarem escritores profissionais, escritores publicados, escritores lidos. Então, no mínimo, é porque a gente está buscando, porque a gente acredita que se possa aperfeiçoar, que a escrita é algo que se possa melhorar, que uma narrativa existem aí determinadas técnicas que a gente pode dominar, com as quais a gente pode se recursar para poder melhorar os nossos textos, né? Eu acho engraçado que recentemente eu postei um vídeo brincando no nosso Reels, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer Reels, eu não sei fazer esses Reels, fazer essas dancinhas de Reels. E aí eu postei, eu falei assim, vou fazer uma brincadeira com o pessoal, vou postar fazer um meme, né, daquele vídeo da Luísa Sonza desafinando, cantando uma música da Whitney Houston, e depois da Whitney Houston cantando. E aí eu começava perguntando qual que é a grande diferença, quer ver a diferença entre o escritor que lê os grandes autores e aquele que não lê? E aí eu falava, esse é o que não lê. Aí eu colocava a Luísa Sonza lá desafinando, cantando Whitney Houston, e depois a própria Whitney Houston cantando a Whitney Houston. E aí a gente via lá claramente qualquer um, mesmo que não conheça, né, que não conhecesse anteriormente as duas, rapidamente olha para aquele vídeo, né, e vendo, uau, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então... E aí teve gente, claro que a maioria deu risada, achou engraçado, achou válida a comparação, mas tem sempre um ou outro que vem defender o mito romântico. A escrita não tem nada a ver com... literatura não tem nada a ver com isso, né? Como se a gente pudesse prescindir de dominar as técnicas, prescindisse de ler os grandes autores para poder escrever um bom livro. E a gente sabe que não é bem assim, né? Como eu sempre digo, a gente teve uma espécie de herança muito forte do romantismo que imprimiu aí na sociedade moderna essa ideia de que a escrita tem simplesmente a ver com um talento, né? Com algo que te atravessa o espírito e você vai ser automaticamente capaz de parir uma grande obra. E hoje a gente está percebendo, hoje a gente está retomando a crença antiga, né, vigente já na antiguidade clássica, de que não é bem assim. Os gregos já sabiam, né? Aristóteles escreveu o primeiro grande tratado sobre o que é uma boa narrativa, que é a poética, e lá ele já dizia, não, existem sim pilares aqui, sem isso, né? Sem um herói com tais e tais características, sem um enredo com pontos de virada, com apresentação dos personagens, desenvolvimento, um desfecho, claro, enfim, aí ele tem toda uma questão, ele está falando sobre a tragédia especificamente, mas tinha uma ciência do que era uma boa narrativa. Então hoje a gente está meio que recuperando essa ideia clássica, essa ideia grega, de que existe, sim, né, uma porção de técnicas e de recursos que você precisa dominar para poder escrever, para poder alcançar a excelência naquilo que você está fazendo, você está desempenhando. E recentemente a gente teve aí uma mostra, né, para falar aí sobre um tema que está em alta no nosso Big Brother Brasil. Não sei quem que tá aí acompanhando o Big Brother, não precisa mentir, hein, gente? É válido, é entretenimento, a gente aprende muito sobre storytelling,
tá? A gente aprende muito sobre o que está acontecendo no país, como que está funcionando, reflete a nossa sociedade, reflete o nosso comportamento, então não precisa ter vergonha, tá? De dizer que assistir Big Brother. Eu estou acompanhando o Big Brother porque eu acho importante entender o que prende tantas pessoas, e eu tô conseguindo ter vários insights assistindo, né? E aí uma das questões que eu acho que talvez tenha passado um pouco desapercebida, porque o foco tá muito na questão do que aconteceu lá dentro, né? Certas pessoas lá, a Carol Conká e o Projota e a Lumena, que fizeram tortura psicológica com um dos integrantes, enfim, uma porção de coisas aí que aconteceu que acabou muito chamando o foco pra si, né? Mas eu tô com certeza vendo BBB. A Lumena não autorizou essa live. Todo mundo já tá brincando aqui com os memes do Big Brother, né? Eu tentei assistir, mas eu não consigo. Ninguém não se enganou, Roseli. Tem muita gente assistindo. Detesto BBB. Pois é, mas independente da gente gostar ou não como entretenimento, né? Eu acho que tem questões ali... sempre tem questões interessantes. Eu acho que assim... Tem uma coisa que o Nietzsche dizia, que era assim, o objeto não importa tanto assim, né? Não importa se você está lendo um livro de baixa qualidade, se você está vendo um entretenimento. O que importa é aquilo que o sujeito, né, é capaz de refletir acerca do objeto. E eu penso um pouco assim, não importa se uma coisa tem qualidade, não tem qualidade, vai ter sempre algum aspecto interessante pra gente extrair dali, pra gente pensar, pra gente refletir, né? E aí uma questão que me chamou a atenção, né, no Big Brother, que eu acho que muita gente comentou sim isso, né, mas isso não foi o grande foco, não tá sendo o grande foco da edição, né? Foi que vários artistas muito conhecidos lá, né, como Carol Conká, Projota, Fiuk, aquela menina que eu não conhecia, não sabia quem era, a tal da Poca, o outro menino lá, Rodolfo, que é de uma dupla sertaneja que eu também não conhecia, rolaram lá várias festinhas, e aí esse pessoal foi pegar um violão e começar a cantar, não tem Jojo Todinho, então não assiste. Pois ela é bárbara, eu sou muito fã do Jojo Todinho. Então... aí o que aconteceu lá no Big Brother, né? A gente se deparou com o baixíssimo nível artístico das pessoas que chegaram lá como sendo as VIPs, né? Como sendo lá super famosas, outra inclusive tirando onda, que tem apartamento de luxo em São Paulo, o outro lá, o filho do Fábio Júnior, aí não sei o que. Então, e aí, na hora que essas pessoas foram cantar, foram tocar, foram dançar, cara, você ficou olhando assim, gente, o que é isso? A Carol Conká desafinando. Nenhum deles conseguia nem cantar uma música afinadamente. O pessoal ficou até zoando lá depois, né? Apareceram vários memes de que quem melhor sabia cantar era uma menina que tá na casa, que é a Juliette, que é advogada e maquiadora, que não tem nada a ver com isso. Então, assim, isso eu acho que faz a gente parar um pouco para pensar, ou pelo menos eu acho, poucas chances. Muito bom, Rafa. Isso faz, eu acho, que a gente parar para pensar que, cara, como é que a gente tá colocando essas pessoas nesse lugar, né? Que lugar que a sociedade brasileira, as pessoas que consomem entretenimento, estão dando a essas pessoas que claramente não tem talento, como não tem um mínimo de preocupação, né, de se profissionalizar, de buscar a excelência naquilo que se propuseram fazer da vida. Quer ser cantor, quer ser dançarina, quer ser ator, lá no caso do Fiuk também. Então, assim, eu fiquei chocada. A menina que é maquiadora e advogada cantava melhor que todos eles, dava um banho em todos eles. Então, assim, aí eu falei assim, cara, será que a nossa régua aqui tá muito pequena? Por que a gente tá dando tanto palco, tá dando tanta visibilidade pra isso, né? Pra esse tipo de artista? Que além de tudo não tem nada a acrescentar, porque ainda por cima nos mostraram, o programa tá mostrando que vários deles ali são pessoas péssimas, né? São pessoas sem o mínimo de empatia, fizeram bullying com o garoto, torturaram o garoto psicologicamente.
Então, assim, né, eu acho que isso, no mínimo, mostra um comportamento, um modus operandi da classe artística no Brasil, que é o de colocar nos espaços de visibilidade quem tem o contato, quem é o filho do Fábio Júnior, ou quem é o alpinista social, o cara que está disposto a passar por cima de toda e qualquer coisa para chegar lá naquele lugar. Né? A outra lá que tem traços de sociopatia, que diz o que agrada, diz o que é conveniente na hora que é conveniente. Mas e a excelência, né? E o domínio das técnicas para aquilo que decidiram fazer, né? Cadê? Então, eu achei importante trazer este assunto, né? Uma vergonha, vergonha, total vergonha. E aí, eu quero que a gente coloque essa discussão aqui, né? Pô, qual é a classe artística que vai representar a gente? O que a gente vai exportar, né? Que tipo de artista que a gente quer levar para fora? Como que a gente quer que nos vejam? Que tipo de artista nos representa? Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, né? O primeiro ponto é a gente acreditar que sim, existe uma excelência e existem caminhos para obter essa excelência, né? Existe. Agora, tem uma questão, né? Que muitas vezes é desagradável dizer, é desagradável ouvir, que é a excelência. O que a gente precisa para alcançar a excelência em algo? Qualquer coisa que seja, né? Para você ser um bom marceneiro, para você ser um bom advogado, para você ser um bom arquiteto, para você ser um bom escritor. O que a gente precisa? Qual é o vetor indispensável, né? A gente precisa de tempo, né? Tempo e dedicação. Então, assim, a escrita, hoje a gente tem um apelo muito grande, né? Para acreditar, estão o tempo inteiro apelando, publicidade, né, propaganda, no Instagram, que a gente vê o tempo todo, apelando para a gente acreditar que é possível a gente obter sucesso, obter resultados de forma fácil e rápida. Tudo é isso. Então, para dar um exemplo para vocês, eu consumo muito conteúdo sobre marketing digital, por conta do Carreira Literária, por conta desse projeto aqui que a gente tem, que a gente quer chegar a cada vez mais pessoas, mais escritores no Brasil. Exatamente, esforço, prática e estudo. O que exige tempo, né? Treino, estudo, tudo isso exige tempo, certo? Então, a escrita exige... Olha quantos tempos que a escrita envolve, gente, olha lá. Exige o tempo de você... Primeiro você ter um desejo autêntico de escrever, né? Que eu imagino que todos aqui tenham. Todo mundo tenha tido esse despertar, né? Algo que você quer dizer, uma verdade sua que você quer compartilhar, uma reflexão, ou reviver um determinado momento, reviver um trauma, ou se exilar num universo de fantasia diferente. Enfim, as motivações são as mais diferentes possíveis. Mas para isso você precisa, ter esse chamado, ter essa vontade, ter esse desejo. E um desejo forte o suficiente para fazer você lidar com toda a dificuldade. Né? Não pode ser uma vontadezinha. Que nem a vontadezinha que eu tinha de tocar violão. Quando eu comecei a ver que acorde era muito difícil, eu falei, não é um desejo mesmo. Né? Não tem vontade de ter? Não era. Porque senão eu teria persistido. Quando começaram a aparecer as dificuldades ali, eu desisti. Então, eu imagino que quem esteja aqui é que já passou por isso, né? Já passou pelo processo de ver que é difícil, de ver que é difícil se inserir, de ver que é difícil escrever uma narrativa boa, com começo, meio e fim, capaz de engajar. E ainda assim persiste, ainda assim é chamado para a escrita, ainda assim é motivado para fazer isso. Mas aí isso exige também o tempo de você ler os grandes autores, né, de você ler como escritor, ler com esse olhar crítico, com essa lente crítica, podendo identificar, sabendo mimetizar do texto, sabendo se apropriar daquele texto, mimetizar as ferramentas que esses escritores utilizaram para alcançar aqueles resultados, certo? Né? Resultados. Então você tem o tempo de mimetizar e você ainda tem que ter o tempo de escrever propriamente. O tempo de criar uma disciplina, o tempo de, como diria Drummond, brigar com a palavra, né? De brigar com a palavra, de lutar
com o texto, com as dificuldades que o texto vai te colocar. Então, a escrita, ela envolve esses vários tempos, né? O tempo do despertar, o tempo do aprender e o tempo do fazer, do realizar, né? Treino e técnica. Vai ficar disponível sim, Gustavo. Legal aqui, chamado da Selva. Me falem aí, gente, eu quero saber de vocês, quem aqui sente que já recebeu esse chamado, no sentido de que esse chamado persistiu, que sente que começou a escrever e que isso é algo que persegue você há muito tempo, que por mais que você tenha deixado de lado ou desanimado porque você não se sente com ferramentas o suficiente, o desejo de escrever persiste. Quero saber aí em quem o desejo de escrever persiste. Me falem. É algo necessário e difícil, principalmente com a rotina atual. Perfeito, perfeito, cara. É por isso, por essa questão do tempo, da dificuldade que muitas pessoas têm de conseguir desenvolver uma disciplina, conseguir criar uma rotina, conseguir não desanimar com o texto, tá? Porque isso tem muito a ver com a falta desse olhar de ler como escritor, né? Com a falta dessa consciência mais, né? Desse olhar mais crítico sobre o texto, que te permite identificar no texto por que ele não está avançando, por que você está parando, por que você está tendo bloqueio criativo, né? A gente vai ver na Semana da Escrita Criativa que bloqueio criativo, na verdade, é uma coisa que não existe. Não existe bloqueio criativo, existe você não conseguir identificar o que não está fazendo o seu texto fluir, o que não está fazendo a sua narrativa avançar. Então, o Cássio está dizendo que já parou, mas que o desejo persiste na Suzana, persiste na Rafaela, persiste na Maria, persiste na Simone. Então, gente, se isso persiste, é por algum motivo, né? É por algum motivo, e aí a gente precisa se municiar dessas ferramentas e aprender a brigar com a palavra, né? E a vencer essa batalha, né? Em alguma medida, né? Porque não tem como a gente vencer totalmente a linguagem, né? Então, mas aí voltando ao exemplo, eu acabei me perdendo, abrindo um parênteses, fazendo uma digressão e acabei perdendo o exemplo que eu tava dando pra vocês, de como a gente precisa ter essa desconfiança quando dizem pra gente que a gente pode aprender a escrever rápido, ser best-seller rápido, ter resultados rápidos, sucesso rápido. Porque isso não é verdadeiro, a gente tem que sempre desconfiar disso. Então eu tava contando pra vocês que eu acompanho muito conteúdo de marketing digital, né, por conta do projeto Carreira Literária. E aí, eu vi o conteúdo de um rapaz, que é até um bom conteúdo que eles fazem, mas aí ele pegava, tinha uma legenda ali chamando Como Conseguir 500 mil seguidores em 6 meses. E eu, caramba, tem esse perfil aqui, né, há mais de 3 anos, como é que, né, meu perfil tem 30 e poucos mil, tenho diariamente aqui um compromisso com o meu público de produzir conteúdo, de fazer postagem. Vamos ver que fórmula é essa mágica que ele tem para ensinar. E aí eu fui ver que, na verdade, não tinha fórmula mágica, mas ele omitia ali o fato de que ele já tinha uma vida na internet como produtor de conteúdo. Já há 10 anos ele tinha um canal com a esposa dele no YouTube que tinha mais de 3 milhões, 5 milhões de seguidores, né, esse canal, e ele já estava, na verdade, há muito tempo produzindo conteúdo, só que na propaganda ele omite esse histórico, né, ele omite esse histórico de que, ele tem 10 anos, aí em 6 meses, não, ele não conseguiu 6 meses, ele conseguiu 6 meses, mais 10 anos, para formar público numa outra plataforma e chamar público, né, chamar esse público do YouTube pra cá, certo? Mas não é, então ele não fez em 6 meses, então a gente tem que sempre ter desconfiança quando se fala que vou te ensinar a escrever, em 1 ano você vai ter o seu livro escrito, vai ter o seu livro best-seller, vai ter o seu livro não sei o que, vai viver, não sei. Não, a gente tem que ter desconfiança disso, é um processo, né, é um processo com muitas camadas. E outra também, né, se a gente tá tão preocupado assim com o resultado, talvez o que mais importe pra gente não seja a escrita, né?
Então acho que a gente tem que fazer essa reflexão, assim, você tá tão preocupado logo de ter o livro publicado, tá tão preocupado logo de ter o sucesso, de dar entrevista, talvez o importante para você seja se ter a visibilidade, e não escrever, e não um compromisso com a escrita, com a literatura. Quando a gente tem compromisso com a escrita, com a literatura, a gente quer que aquele texto fique o melhor possível. Você não tá nem preocupado em publicar. Kafka nem soube que muitos dos seus textos foram publicados, né? Porque o compromisso era com a escrita, era uma necessidade, era quase que uma imposição, algo que se impunha na vida dele. Ele tinha que ter o trabalho dele lá como servidor público e tinha que escrever, por motivos que às vezes a gente não sabe nem explicar, né? Então, a gente tem que tirar esse imediatismo, né, essa ansiedade de cena quando a gente está falando de literatura, porque é um processo. E aí, a gente, voltando lá à questão do Big Brother com qual a gente abriu a live, né, o que vocês acham, gente, que é necessário, né, a gente falou aí, obviamente, em tempo, em disciplina, em dedicação, em esforço, mas o que será que faz com que um autor seja uma referência, né, de excelência naquilo que faz? O que faz com que a gente hoje veja um Machado de Assis, veja um Cervantes, veja um Shakespeare, e com que essa obra, com que esse autor, com esse texto não perca a sua atualidade? Queria que fossem destruídos, mandou um amigo dele queimar, né? Então, o que faz, será, com que esses textos tenham essa atualidade, né? O que será que além... Então, assim, vamos falar do mínimo, né? O que eu considero o mínimo para você ser considerado um escritor, tá? E não tô falando ainda de excelência. Não estou falando ainda de excelência. Excelência é uma outra questão que a gente vai discutir aqui ainda. Mas, qual é o mínimo? O mínimo é você dominar, né? Você dominar a língua, que é o seu instrumento, né? E você dominar as ferramentas da escrita criativa, né? Você dominar as ferramentas da narrativa. Isso é o mínimo. Isso é só para você ser afinado, tá? Isso é para você ser afinado. Não é para ser Whitney Houston, que é uma referência de excelência no canto, na voz. Tá? Isso é só pra você ser afinado, pra fazer o que hoje a Anitta consegue cantar uma música sem desafinar, tá? Então, para você ser afinado na escrita, você precisa dominar a língua, você precisa conhecer as ferramentas da narrativa, entender o que é um personagem, o que é uma falha trágica, o que é um enredo em 3 atos, entender as estruturas de enredo, as estruturas arquetípicas de personagem, entender as relações de projeção e transferência que a gente faz com os personagens, entender o que é um narrador, o que é um fluxo de consciência, o que é um monólogo, o que é uma onisciência seletiva. Isso é o mínimo. Isso, assim, você pode me dizer, mas será que todo escritor conhece essas terminologias? Pode ser que não conheça as terminologias, mas de alguma maneira ele tem aquele conhecimento, ele mimetizou aquele conhecimento lendo outros grandes autores que dominavam, que criaram essas ferramentas, e ele consegue reproduzir isso. Por exemplo, Cartola, ele não teve aulas de violão e canto, mas foi na prática ali, pegando e tocando todo dia samba, todo dia, cantando, não sei o que. Ele foi aprendendo na prática, foi ouvindo, desenvolvendo. Então é claro que existem vários processos, né, várias formas de chegar a este lugar, mas é inevitável que a gente precise de ou da forma mais intuitiva, né, a gente aprender isso, né, conseguir mimetizar esse conhecimento, ou seja, de uma forma mais consciente, que talvez essa forma mais consciente do estudo da escrita criativa, ela seja uma espécie de atalho, né, pra gente olhar e ter mais consciência daquilo que tá fazendo e chegar mais rápido nesse resultado, né, num texto bem escrito, num texto fazer um ponto de virada. Então, na minha opinião, as ferramentas da escrita criativa auxiliam nisso.
em você se tornar mais consciente do seu texto, conseguir mais facilmente resolver, identificar os problemas e resolver os problemas. Mas você não vai poder escapar de ter que ler esses autores, de aprender com eles, certo? Então, assim, isso é o básico, tá, gente? Isso é pra você poder contar uma história do início ao fim, sem agredir o leitor, sem o leitor se sentir perdido. Nossa, esse texto... Vocês já tiveram essa experiência? Abra um Wattpad pra ter essa experiência. Abre um texto ali aleatório e aí você vê que você não consegue ler, passar do terceiro parágrafo. Claro, não tô dizendo que tudo que tem no Wattpad é coisa ruim, não. Mas é evidente que como um lugar onde todo mundo pode publicar, a maior parte do conteúdo não tem qualidade, não tem essa excelência, né? Muitas vezes desconhece o mínimo. Então, faça essa experiência de abrir, né, lá, pegar uma história aleatória. A chance de você cair num texto que você não consegue passar para a segunda página é muito grande. E aí as pessoas ficam se perguntando, nossa, por quê? Né? Se pegar um leitor comum que não está habituado a discutir a narrativa como nós estamos aqui, sempre buscando fazer, vai olhar e vai ter a sensação, caramba, que texto mais lento, parece que não engrena, parece que não diz nada, ou que texto confuso, né? Você entrou ali no primeiro parágrafo, a frase não tem clareza, você não entende o que está acontecendo, você não consegue imaginar a cena. Isso é porque a pessoa não domina o mínimo, às vezes não domina a língua, não sabe criar uma oração que faça sentido, né? Não domina o mínimo da sintaxe, não tem um mínimo de repertório vocabular, e aí começa a repetir palavra, começa a recorrer às palavras, mas e a cometer uma série de vícios de linguagem. Então, quando a pessoa não domina um instrumento, é isso que acontece. Né? E aí você tem aquela sensação de que você não consegue engajar naquela história, né? É chato, ou é moralista, ou é simplesmente confuso, você não entende o que está acontecendo, desanima, tá falando, desanima até de publicar por lá. Tem texto, a Tatiana tá falando, tem texto no Wattpad que dá até dor de cabeça. Exato. Então, assim, esse é o mínimo, tá? Para você escrever uma história, assim, por exemplo, para você mandar para uma editora e não passar vergonha, você precisa pelo menos conhecer isso, tá? Pelo menos conhecer isso, pelo menos conhecer a sua língua, né? Saber e conhecer as ferramentas da narrativa, entender como que você introduz um personagem, entender como que você faz para dar ritmo à sua história, como que você faz para criar um conflito, o que é uma cadeia dramática, por que no primeiro ato você precisa apresentar o seu personagem e o conflito dele, como criar forças antagonistas para esse protagonista, enfim, esse é o básico, gente, esse é o básico, né? Lembra a questão da régua lá atrás? Não vamos deixar a nossa régua pequena, né? O Harold Bloom, que foi um grande crítico norte-americano que morreu há pouco tempo, um dos maiores do século XX, ele dizia o seguinte, que o escritor, ele pegou um conceito grego, né, agon, que já tinha sido usado pelo Nietzsche, e ele diz, os grandes escritores, eles são produzidos quando se há muita competição, né, quando o nível da régua tá lá em cima, quando a nossa régua é grande, quando a gente se mede com os grandes escritores, né? Então, para Harold Bloom, a gente tem que se medir, a gente tem que se olhar diante de um Dostoiévski, de um Tolstói, de um Machado de Assis, né? De um Tolkien, né? É o Tolkien que você tem que colocar aqui. Não é, sei lá, o Afonso Solano, não sei, umas bobagens aí que tem de fantasia. Então, você não pode se comparar com um pouco. Não é que a gente vai atingir a excelência, porque isso é muito difícil, né? Você tem que ter muita pretensão para achar que você vai ser o Machado de Assis, né? Não tô dizendo isso, não tô dizendo pra gente ter essa pretensão, mas a gente tem que se colocar ao lado, porque no que a gente se coloca ao lado, a gente se incomoda. Pô, por que eu não consigo? A gente tem que ter brio intelectual, orgulho intelectual, né? Vaidade. Pô, por que eu não consigo fazer o que esse cara, esse cara é
foda, olha só, quero fazer igual ele faz, quero fazer igual o Machado, cara. Você lê um texto da Clarice Lispector, aquilo te emociona, aquilo te toca a alma, você fala, caraca, que brilho, que mulher foda, cara, que orgulho que eu tenho dessa mulher ser brasileira. Não dá um orgulho quando a gente olha pra essas figuras? Pô, eu leio um texto da Clarice, eu vejo aquela entrevista que ela deu pra, acho que, não sei se foi pra TV Brasil, não é? Que é uma entrevista muito conhecida dela, e vejo aquela mulher, aquilo me emociona, eu fico com orgulho daquela mulher ser brasileira, dela ser traduzida lá fora, dela nos representar. Pra mim, Clarice Lispector é uma das maiores escritoras do século XX. Pra mim, maior do que Virginia Woolf, por exemplo, que é uma das escritoras que fundou, que aprimorou técnicas modernas como fluxo de consciência. E pra mim ela fez isso melhor. E, cara, é uma escritora brasileira. Então a gente tem que se colocar do lado dessas figuras. Entendeu? Dessas figuras. Então acho que tô no caminho certo, porque acabei de visar o Albert Camus. Pô, o Patrick, esse foi um dos escritores que me fez querer estudar literatura. Cara, quando eu li O Estrangeiro, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aqui, o livro buliu comigo de uma tal forma que eu pirei. Eu falei assim, nunca mais consegui, sabe? Tem uma amiga minha que fala, cara, a Clarice, né, o tipo de escritor, e tal como Camus, eu acho que é esse tipo de escritor também, que faz você... sim, gente, ela é ucraniana, mas ela veio aqui pro Brasil com meses, né, e ela viveu aqui a vida inteira, né, então... mas assim, são esses escritores que a gente fala, vocês já tiveram essa sensação de que vocês leem um livro, né, terminam de ler um livro, essa minha amiga diz assim, cara, fudeu, nunca mais vou conseguir voltar a ser a pessoa que eu era antes, assim. Ela virou uma chave ali que você não consegue, não tem mais volta, sabe? Então, pra mim aconteceu isso quando eu li o Camus, quando eu li O Estrangeiro, eu falei assim, cara, não tem mais volta, agora eu embarquei, virou uma chave aqui pra mim, que eu precisava ler mais, precisava me aprofundar naquilo. Aí eu fui ler Sartre, fui ler Dostoiévski, fui ler Salinger, fui ler Faulkner, fui ler Clarice, fui ler Machado, né? Então, que escritores fazem isso com você? Né? Aí a gente começa a entender o que é a excelência, né? Aí a gente começa a chegar perto do que é a excelência. Não é simplesmente você afinar a voz. Afinar a voz é o mínimo que você pode fazer se você quer ser um cantor. É o mínimo, né? Não é pagar o mico que os caras pagaram lá no Big Brother. Esse é o mínimo. Mas a excelência é um outro patamar, né? É o patamar dessas figuras aqui que a gente tá falando. Do Tolkien, Shakespeare, Clarice, Machado, Rubem Fonseca, enfim, tantos outros aí. Quais são as referências de excelência de vocês? C.S. Lewis, que alguém trouxe aqui. Quais são as referências de excelência para vocês? Me contem aí. Então, aí quando a gente começa a falar em excelência, o que vocês acham que tem nesses escritores, né, que a gente tá mencionando, que vocês estão trazendo, que eu tô trazendo aqui, né, que nos fazem colocar eles nesse patamar, né, que faz com a excelência sempre ter uma questão humana profunda para transmitir, o Francis está dizendo. Fernando Pessoa, Machado de Assis, Margaret Mitchell, Aloysio Azevedo, maravilha, Ana, excelente. Fernando Pessoa, nossa, foi um dos autores que marcou profundamente. Obrigada, querida. Machado. Então, aí eu acho que o nosso amigo aqui falou algo que é muito importante, né? Trazer essa questão humana que os românticos, os alemães, chamaram de Zeitgeist. Zeitgeist. O que seria o Zeitgeist? É o que os alemães chamam de espírito do tempo. Na verdade, foi um filósofo chamado Hegel, né, que trouxe essa ideia de um Zeitgeist. Zeitgeist é um espírito de tempo, um espírito de uma época. Então, a gente lê um livro do Machado de Assis
e a gente consegue perceber aquela sociedade aristocrática, mesquinha, aquele homem que tá ali preocupado com as coisas materiais, né? Um Brás Cubas que tá lá do além, revendo a sua vida medíocre, aquela vida comezinha, olhando para as coisas pequenas, um cara que nunca teve um espírito, uma capacidade de olhar para o outro com um pouco mais de empatia, né? Que sempre se movendo pelos pequenos interesses, pela politicagem, conseguiu um emprego lá porque foi o pai que deu, o pai mimava, um cara que nunca... Aí o outro lá, o Bentinho, um cara que tá do lado de uma mulher forte, potente, e tá preocupado, paranoico dela tá traindo, e não... Então, assim, Machado, ele captou o zeitgeist da época que ele viveu, um espírito de tempo, ele traduziu o pensamento, uma sociedade, um modus operandi de uma sociedade. E é por isso que a gente olha até hoje a obra atual, fala assim, caralho, olha o quanto que isso tem do que é ser brasileiro, do que é a história do Brasil, a história da sociedade brasileira. Então, o clássico, ele é isso. Os livros clássicos, o Ítalo Calvino diz que um clássico é aquele livro que nunca termina de dizer aquilo que nos tinha para dizer. É um livro que está sempre falando e que está sempre ressoando. Então, quando a gente consegue fazer o exercício de atravessar um clássico, de romper às vezes as barreiras de linguagem, romper as marcas da época que um livro traz por conta da sua linguagem, da forma como se falava, e a gente consegue, né, atravessar essa película, a gente vai ser recompensado com algo extremamente, profundamente atual, que vai nos ensinar sobre os seres humanos e sobre a vida, que vai nos ensinar sobre nós, né? Então, é por isso, inclusive, que nós no segundo semestre vamos trazer um dos projetos que, assim, eu mais amo e que eu há mais tempo idealizo na carreira literária, que é um clube de leitura de clássicos, em que a gente vai sempre chamar alguém muito expert numa obra, seja porque seja um estudioso ou um apaixonado por uma determinada obra, e ler aquela obra em profundidade, né? Então, a gente vai lançar esse projeto no próximo semestre. Então, a gente começa a chegar no que é a Janane tá dizendo Gabriel Garcia Marques, é outro. Gabriel Garcia Marques conseguiu entender, conseguiu extrair a essência de uma América Latina, de um continente. Ele conseguiu entender a nossa diferença com relação à América do Norte, ele criou um gênero ali. Ele conseguiu descrever como ninguém a sociedade colombiana. É uma coisa impressionante aquilo. É por isso que a gente lê e se emociona. Eu terminei de ler 100 Anos de Solidão lá na casa do meu avô na Espanha. Isso já tem não sei quantos anos, deve ter uns 15 anos. Eu tinha ido no banheiro. Eu fiquei 50 minutos no banheiro terminando de ler o livro. Eu não conseguia levantar. Porque quando uma obra dessa você consegue, né? Você consegue atravessar ela, vira essa chave, né? Vira essa chave que faz você aprender tem insights sobre a sua vida, entender melhor como você funciona, como as pessoas funcionam, como o mundo funciona. Isso te dá maturidade, te dá estofo, né? Então, aí a gente começa a chegar perto do que na minha opinião, né? Na minha opinião, do que é a excelência. A excelência é você ir além de você dominar a língua, de você conseguir construir uma história envolvente. O próprio Stephen King, ele diz isso. Ele fala, existem os medíocres, os que não são escritores, né? Existem os bons escritores, que são aqueles que estudaram e conseguiram obter a técnica, e existem os mestres. E ele próprio diz, olha como ele é humilde, né? Ele diz que ele não se considera um mestre. Ele diz que um mestre é um Philip Roth, um Dostoiévski. Ele se coloca como um bom escritor. Um escritor que dominou as técnicas, que consegue escrever uma história envolvente. Mas ele próprio não se considera um mestre, uma referência de excelência, né? Porque ele acha que precisa de algo a mais, né? Então, eu acho que a gente precisa visar isso, né? Visar isso. E esse é o meu convite para vocês aqui, por isso que eu quis fazer essa live antes da gente entrar para a Semana da Escrita Criativa, que é fazer um convite para vocês
a gente olhar pra esses caras, pros grandes. Não é que a gente vai ser, porque é muita pretensão, né? Aqui querer ser o Gabriel Garcia Marques, querer ser a Clarice Lispector, querer ser o Machado de Assis. Pô, se um dia eu for uma poeira do que é qualquer um desses, a minha vida, eu me sinto realizada, né? Mas a gente tem que se colocar ao lado deles. É o que o Harold Bloom diz, né? É o Agon. A gente precisa entrar numa arena com grandes lutadores. Porque os grandes lutadores são os que fazem a gente melhor. Você pega um adversário fraco, o que adianta, né? Tomar de 7-1, você não tem nem vontade de ver o jogo. O jogo bom é aquele que é 3-2, 1-1, que vai pros pênaltis, que você tá jogando com um adversário tão forte quanto você. Então a gente precisa lutar com os fortes. A gente precisa olhar para os fortes, a gente precisa olhar para os mestres, né? Borges, Hermann Hesse, não é? São maravilhosos também. É um negócio impressionante o que o Borges fez, o que Hermann Hesse fez. Capote. O Capote, o Capote não era fácil, não. Diz que ele pegou, acho que foi o Kerouac, eu acho que ele falou, que ele sacaneou uma vez dizendo que o Kerouac fazia era um exercício de datilografia. Mas o Capote era um mestre, assim, é uma perfeição de estilo, assim, na minha opinião, né? O que ele chega é uma perfeição de estilo. É um exemplo de escritor ótimo, mas embora ele tenha me dado um gatilho, a escrita dele difere da minha. Paulo tá dizendo. O que você acha de ler mais de um livro ao mesmo tempo quando o objetivo é aprender? Eu não vejo nenhum problema, Zambuja. Eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, né? Eu acho que depende de cada leitor. Tem leitor que não consegue abrir mais de um... Eu acho que eu sou geminiana, né? Eu gosto de abrir várias portas ao mesmo tempo. Eu vou lendo... Eu gosto de misturar, de ler escrita criativa ao mesmo tempo, ler um livro de ficção, ler um livro de não ficção. Então... Mas eu acho que tem a ver com o temperamento de cada um, né? Tem a ver com o temperamento de cada um. E aí, enfim, não existe regra pra isso, né? Não existe regra pra isso. Boys é um desses que mudou a minha vida. E olha que a porrada foi em um conto, hein? Tá vendo? É isso, gente. Quando a gente se depara com um mestre, é isso que acontece. Aprender com as epopeias, que a mulher ia ver com as epopeias, né? Homero, aí vamos pegar lá Odisseias, que eu tô me apaixonando pelo Hesse, né? Ele é um escritor apaixonante mesmo, porque o Hermann Hesse, ele tem uma coisa muito forte, assim, eu acho que principalmente para quem não tem religião, como por exemplo é o meu caso, tem uma espiritualidade muito forte, porque eu sou uma pessoa que eu me considero, eu não tenho religião, mas eu me considero uma pessoa com muita espiritualidade, né? A literatura me traz essa espiritualidade, que é acreditar nessa transcendência. Para mim a literatura é uma forma de viver, entendeu? Então, eu acho que o Hermann Hesse, ele traz isso, essa visão da existência, essa fé, de certa maneira, no mistério, né? Então eu abro vários livros ao mesmo tempo para ver qual me agrada mais e termino de um a um. Pois então tem isso também. Às vezes você não tá tão naquele momento de ler, você começa a ler e aí um vai te fisgar mais, porque vai se conectar mais. Porque a leitura, ela tem que falar com a sua experiência, falar com você, tem que te falar com você intimamente de alguma forma, né? Então, às vezes tem livros que não vão colar em certos momentos, né? E que em outro momento você vai ler aquilo de outra forma totalmente diferente. É o que acontece com os clássicos, né? Acho que quantas vezes a gente lê, né? Foi esse ano passado? Ano passado, a minha cunhada me chamou para fazer uma live para eu falar com ela. Ela tem um grupo de psicanálise e literatura. E aí me chamou para discutir o Dom Casmurro. Aí eu fui ler o Dom Casmurro pela 4ª vez. E aí eu tive vários novos insights, porque aí eu já tinha lido outros livros, eu já tinha passado o ano retrasado lendo as tragédias gregas, e eu vi o quanto que Machado bebeu das tragédias, quanto que ele foi um leitor de tragédias, né, de Shakespeare. Então eu tive uma visão totalmente eu fiz uma outra leitura de uma obra que eu já tinha lido 3 vezes, né?
Então, gente, o meu convite para vocês é esse. Vamos colocar a nossa régua lá em cima, sabe? Vamos apontar, vamos olhar criticamente, vamos deixar ficar quem merece. Quem merece. Eu tô muito longe de merecer ainda. Eu acho que eu tô me tornando uma boa professora de escrita criativa. Como escritora, tem que ainda caminhar mais muita coisa, né? E é bom a gente ter essa humildade, né? Ter essa humildade, mas ao mesmo tempo ter a vaidade. A gente tem que ter vaidade de querer ser bom, né? Gosto de ler 3 livros ao mesmo tempo, um romance, outro de crônicas e um outro de estudo. Pois é, eu gosto também de fazer esse mix. Ler um não ficção para estudar mais sobre escrita criativa. Obrigada! Acredito que os textos podem ser híbridos, heterogêneos, né? Sim, claro. Que bom, Geni. Poxa, fico muito feliz, muito contente mesmo com esse retorno. Muito obrigada. Então tá legal, pessoal. Valeu a pena esse nosso papo aqui? Que bom, fico feliz. A ideia é essa mesmo. E, gente, então, olha, convido vocês todos a participar da Semana da Escrita Criativa. Vai ser muito bacana mesmo. Vocês sabem que acompanha, sabem que a gente sempre traz conteúdo novo. Que bom, Eliane. Fico muito feliz, me esforço muito pra isso. Dou tudo de mim pra isso. Isso aqui é a minha vida. Eu amo estudar literatura, estudar escrita criativa. E eu acabei descobrindo, né, graças a vocês, que talvez essa seja a minha maior paixão. Mais mesmo do que escrever. Eu amo escrever, mas a minha maior paixão é ensinar. É estudar, é transmitir, é ler e transmitir as minhas sensações, os meus insights, compartilhar isso com escritores. Então, que bom, pessoal, que maravilha. Maravilha, que bom, fico muito contente. E então se inscrevam e vou pedir para vocês compartilharem também, tá? Sobre a Semana da Escrita Criativa. Se vocês puderem compartilhar com amigos, grupos de escritores dos quais vocês façam parte, se tiver gente que possa também se beneficiar desse conteúdo, dessas informações. Pô, que bom, Eliane, que honra, muito obrigada, valeu mesmo, fico muito feliz, ganhei meu dia aqui. Poxa, obrigada, Castro. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, pela generosidade de vocês. Então, eu espero vocês, mas de qualquer maneira, eu ainda vou fazer uma live antes da semana começar. Vou fazer uma live aqui, ainda vou pensar um tema. Se quiserem sugerir temas, fiquem à vontade. Eu sempre abro as caixinhas, me mandem direct, tá? Sugiram temas pra gente conversar. E do dia 4 ao dia 10 vai ser incrível, gente. Garanto pra vocês. Caio, pra quem ainda não se inscreveu, tá lá na nossa bio, na nossa mini biografia aqui do Carreira Literária, tem o link para se inscrever na Semana da Escrita Criativa, tá? O novo formato do SEC, pessoal. Então, o novo formato do SEC, ele vai ser melhor. A gente incorporou o curso de criação de personagens à plataforma. A gente está editando todas as aulas de todas as edições anteriores do SEC, o melhor conteúdo dessas aulas, né, transformando isso num programa completo em escrita criativa, com todos os assuntos que vocês podem imaginar sobre construção de personagens. Tem um módulo inteiro com mais de 6 horas só sobre personagens. Vai ter um módulo só sobre enredo, vai ter um módulo só sobre narrador, vai ter um módulo só sobre estilo, um módulo só sobre diálogos. Tudo que vocês podem imaginar, gente, de escrita criativa nessa plataforma, com exercícios, com propostas de exercícios pensadas justamente para resolver problemas específicos. Vai ter uma porção de aula bônus, análise de textos, né? Análise dos textos dos alunos. Vão ter encontros ao vivo. Então, assim, o curso só tá melhor. Ele foi encorpado, tá? Ele foi encorpado. O que tinha lá na plataforma que eu achei que tava já defasado, que podia ser melhorado, está sendo melhorado. A Andressa tá editando esses vídeos. E a gente vai ter os nossos encontros ao vivo, só que mais focados. Depois de vocês já estarem mais preparados, de terem já estudado os conceitos.
Enfim, durante a semana da escrita criativa eu vou poder aprofundar isso, mostrar a plataforma por dentro e tal, porque no final da semana a gente vai abrir vagas pro curso, tá? Então é isso, galera. A gente vai se falando por aqui. Amanhã já tem caixinha nova de perguntas. Vai ter uma postagem bem legal que eu preparei pra vocês sobre estilo. Então fiquem ligados. Marina, sim, há uma parte das atualizações sim, tá? Só não vão ter acesso aos laboratórios novos, mas a parte da atualização sim. Tá bom? É isso, pessoal. Um beijo muito grande pra todos vocês e obrigada pela companhia aqui. Tamo juntos, contem conosco. Boa semana aí pra todo mundo.